mais uma vez, muito obrigado pela atenção, essa disponibilidade aí de estar com a gente. Boa noite, todo mundo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Rodrigo, primeiramente pelo convite. É um prazer imenso estar em contato aí com essa galera do meio acadêmico. Tem uns poucos anos que eu já saí, mas eu ainda me sinto muito ligado com esse meio. Não sei porquê, mas sempre tive uma ligação muito forte com a educação. E, de certa forma, eu acho que o que eu tento trazer aqui também é um pouquinho disso, faz parte um pouquinho disso, né? O Rodrigo me procurou para a gente trazer um pouco aí do tema de processos de trainee, né? Ele encontrou a nossa página lá no Instagram, o Vencer Trainee, para quem não conhece, e fez essa proposta da gente participar aqui. É um grande prazer estar aqui dividindo um pouquinho da minha jornada. E meu grande objetivo hoje aqui vai ser, na verdade, transformar quem estiver assistindo, minimamente, se eu puder dizer assim. Espero que todo mundo que assista essa palestra consiga pelo menos pegar alguma ideia, algum insight, alguma coisa de novidade que use dentro do seu processo seletivo, né? É claro que podem ter algumas coisas que não vão ser tão novidade para vocês, mas a ideia é a gente conseguir trazer um olhar, uma visão, né, uma perspectiva de quem teve no lugar que vocês devem estar passando hoje, né? Sem aquela visão um pouco destoada de RH ou de outros meios, né? Então, meu objetivo aqui é falar as claras para você sobre os processos de trainee, trazendo um pouquinho aí das alavancas que a gente entende que levam os candidatos ao sucesso dentro dos processos seletivos. Bom, eu acho que agora a gente já pode começar efetivamente, certo? Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Legal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro de produção, sou da área de engenharia como a maioria aí. Eu queria falar um pouco como eu passei por isso, né? Eu tive já no lugar de vocês, sei muitas das dores que vocês passam, né? Eu estava num momento ali, no meu ano de formatura, estudando para as últimas disciplinas da graduação, fazendo trabalho de TCC, estagiando e, ao mesmo tempo, estudando uma série de conteúdos que eu acreditava que podiam me agregar nessa jornada rumo à minha tão sonhada vaga de trainee. Então, é um momento, né, para todo mundo, não foi só para mim, para todo mundo é assim, de uma demanda extremamente desgastante, alta demanda, a gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tendo que entregar trabalhos, provas a fazer, TCC, e eu já estava também, assim, numa onda assim meio que, né, saturado mesmo, já não aguentando mais. Mas isso não me impediu de ir atrás do meu sonho, né? Então, como eu falei antes aqui, eu sou engenheiro de produção formado pela Universidade Federal Fluminense. E só trazendo aqui um pouquinho da minha formação, né? Eu tive um background bastante aí de área comercial, de área de vendas. A minha carreira vem sendo trilhada em diversas áreas dentro da área comercial, e isso também vem me ajudando um pouquinho a fazer o Vencer Trainee acontecer, né? Mas então, o fato é que eu sempre gostei muito desse assunto de processo seletivo, de recrutamento, de carreira, de performance, né, e de desenvolvimento pessoal. E as pessoas acabavam naturalmente me pedindo alguns conselhos, me pedindo algumas ajudas, algumas dicas, alguns toques, né? E isso ficou um pouco atrás, ficou uma pulga, né, vamos dizer assim, atrás da minha orelha durante um certo tempo. Eu não sabia muito bem o que fazer disso, né? Mas as pessoas colocaram muito dessa pulga atrás da minha orelha. E eu me perguntava, né, caramba, eu vejo que eu consigo ajudar as pessoas, né, com o processo seletivo. Eu consigo trazer informações de valor para essas pessoas, né? Como será que eu conseguiria escalar essa ajuda que eu faço ali individualmente com poucos, né, e alcançar mais pessoas, né, de uma maneira mais produtiva, mais efetiva. E aí eu tive uma brilhante ideia, por assim dizer, de começar esse perfil realmente pelo Instagram, né, que eu denominei de Vencer Trainee, e eu digo que o Vencer Trainee é muito mais da minha
atitude empreendedora do que propriamente uma empresa, mas eu tive essa ideia. E aí nasceu esse sonho, saiu do papel junto da pandemia, lá por meados de março, entre março e abril, quando a gente começou. E de lá para cá tem sido uma caminhada bem dura, mas eu tenho convicção, eu tenho alguns indícios de que a gente está no caminho certo, está conseguindo ajudar algumas pessoas, e dessa mesma maneira eu espero que eu consiga ajudar aqui vocês. Eu sei que vocês, galera, estão vindo aí de uma maratona, né, de palestras, então eu espero muito conseguir cumprir o meu papel aqui de conseguir transformar um pouquinho vocês sem ser um negócio muito maçante, tá bom? E como eu conversei com o Rodrigo da gente fazer isso por meio de uma apresentação, eu vou deixar ali um espacinho no final para a gente interagir um pouco mais. Eu queria até fazer um acordo aqui com vocês, se vocês me permitirem, de, por favor, não saiam com dúvidas. Tragam as dúvidas para vocês, né? Para a gente aqui. Lembrem-se que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, né? Eu acho que é muito importante esse senso crítico que o meio acadêmico desperta e aguça na gente. E eu acho que a gente tem que levar esse aprendizado por uma vida inteira, que o meio acadêmico desperta na gente. Tá bom? Então, eu queria só fazer esse acordo inicial com vocês. Me apresentei aqui brevemente, espero que já tenha dado tempo da turma aí entrar. E aí vamos entrar no conteúdo em si, galera. Seguinte, eu tentei moldar um pouco dessa apresentação com algumas perguntas que o Rodrigo levantou, né, e me passou. Então, vou fazer um conteúdo um pouco mais abrangente, que tente passar por vários pontos e que, ao mesmo tempo, já esclareça algumas dúvidas comuns das pessoas, né? Porque o trainee nem sempre é muito conhecido. Às vezes as pessoas confundem com estágio, não sabem as formas de ingresso e tudo mais. Mas vamos lá, espero sanar todas essas dúvidas. E aí, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é exatamente esse. Por que ser trainee? Né? Qual motivação que você tem de ser trainee? Por que isso é uma boa opção para você? E eu vou trazer algumas ideias aqui que, pensando rapidamente, a gente pode levantar de cara, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro grande motivo para você ser trainee é a aceleração de carreira, tá? Não existe nenhuma outra forma de ingresso no mercado de trabalho que permita, ou seja, permite, né, mas não é uma obrigatoriedade, cada um tem seu tempo, mas que permita uma aceleração de carreira, né? Muitas das vezes você tem um tempo de maturação no mercado de trabalho um pouco mais longo quando você entra por outras vias, o que é super normal, tá? Um outro ponto super relevante é a questão do treinamento e desenvolvimento que a empresa faz com você, né? Eles veem realmente o programa como um grande investimento, né? A propósito, qual que é o grande objetivo, né, do programa de trainee para a empresa? Para a empresa, de fato, o programa de trainee é um investimento, porque a empresa enxerga aquilo ali como longo prazo, né? Então, ela é uma estratégia dela de formação, né, de um pool de pessoas, né? Ou seja, de um quadro ali de pessoas que elas enxergam ter potencial para assumir cargos de liderança no futuro, né? Então, é uma estratégia de longo prazo dessas empresas, é um investimento de longo prazo. Portanto, não é algo que a empresa não tem retorno, muito pelo contrário, né? Elas botam muito dinheiro nos trainees delas, mas esperando o retorno a longo prazo, tá? Então, você tem toda uma série de treinamentos. Normalmente, esses treinamentos inicialmente duram de 2 a 3 meses. No meu caso, como eu entrei para uma empresa industrial, né, que é a Duratex. Para quem não conhece, a Duratex é um braço industrial do Grupo Itaú e é uma empresa de material de construção, decoração, que trabalha com diversos tipos de produto, como louças, metais, chuveiros elétricos e, mais recentemente, aí, na parte de revestimentos cerâmicos também. Então, tem grandes marcas dentro do grupo Duratex, como Deca, Hydra, Duraflor, e mais recentemente aí a Ceusa e a Portinari de revestimentos cerâmicos. Tá? Só para fazer esse parêntese aí para vocês. Bom, mas voltando aqui para os pontos, né, as motivações que vocês devem ter para entrar como trainee no mercado de trabalho, eu queria também destacar aqui a questão do networking. Pessoal, para pensar o seguinte,
tem aquela famosa frase que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E a gente passa pelo menos 8 horas trabalhando, né? Então, é super desejável, né, vamos dizer assim, que você trabalhe com pessoas muito boas e que você esteja cercado de pessoas boas, né? Existe uma máxima também que diz que se você estiver numa mesa de bar e você for a pessoa mais inteligente, provavelmente você está na mesa errada, né? Então, o ponto aqui é que você queira estar cercado de pessoas melhores que você, porque é isso que te move e te joga para cima, para frente, né? Faz você crescer. E com certeza, quando você entra no programa de trainee, você inevitavelmente vai estar cercado de muita gente boa. Você vai ser mais uma ali no meio delas, né? Mas você vai ter contato, né, com diretoria, com alto escalão da empresa, diretoria, muitas vezes VPs e presidente até. Então, você vai fazer reunião com essas pessoas, né? Imagina só você sentar, como foi o meu caso, com 2 semanas de empresa, numa sala de diretoria, fazendo reunião com o diretor. Né? É uma experiência que só quem passa consegue realmente ter a real dimensão do que isso significa. Mas o grande lance disso tudo é que você consegue entender como essas pessoas, né, high level, dentro de corporações, pensam, né, como que elas se comportam. E isso é muito importante para a sua carreira, né? Então, você vai ter ali muitos bons exemplos ao seu lado. Então, isso é muito bacana. E aí, na minha visão, a questão do trainee é realmente uma das melhores oportunidades do mercado de trabalho. Eu costumo até falar, brinco, falo que é a porta de ouro, porque eu não vejo para um jovem que está ingressando no mercado de trabalho uma alternativa melhor, tá? Mas eu queria fazer uma ressalva aqui, e tudo é questão de perfil, tá? Então, você pode se encaixar nesse perfil e você pode não se encaixar. Eu tenho certeza que tem inúmeras boas oportunidades aí no mercado de trabalho que não fazem o meu perfil. E tudo bem, tá tudo certo. Você não é obrigado a fazer o trainee, mas eu sugiro muito que você tente. É uma ótima oportunidade, tá bom? Um outro ponto legal é que você literalmente consegue liderar projetos de grande relevância para as empresas, né? Eles realmente acreditam na capacidade dos trainees a ponto de entregar grandes responsabilidades, grandes projetos que têm grande impacto em vários aspectos e principalmente financeiro para as empresas. Então, imagina só, você já entra na empresa, passa por um treinamento ali de 2 ou 3 meses, né, rodando áreas, fábricas, treinamentos contratados de empresas terceiras também, e você já vai estar ali comandando projetos com inúmeras pessoas diferentes, fazendo interface com diferentes áreas. É muito legal. E um ponto bacana disso também é que trabalhar por projeto, quem aí for de empresa júnior sabe muito bem disso, acelera demais a sua curva de aprendizado. Então, é uma experiência realmente muito bacana, tá? E uma outra coisa que é interessante também, que chama a atenção de muita gente, muitos jovens do mercado de trabalho, é a questão do job rotation. O que é o job rotation, Léo? O job rotation nada mais é do que você ter a possibilidade, ou seja, a possibilidade, não a obrigatoriedade, né, de você passar por diversas áreas da empresa. Então, olha que legal. Não tem nenhuma outra oportunidade que você vai entrar para uma empresa e poder mudar de área assim tão facilmente, tá? Então, nesse 12 meses ou 18 meses que o seu programa pode durar, você vai ter uma oportunidade de repente, entrar para uma área de marketing, passar para uma área comercial, passar para uma área de finanças, passar para uma área industrial, enfim, aquilo que você tiver interesse mesmo, né? Eles são super abertos a conversar e fazer aquilo que você entende que seja o melhor para o seu desenvolvimento, tá? E por fim, e não por acaso eu deixei por fim, porque eu acho sim que é um fator importante, mas não deve ser determinante na escolha de vocês, que é a questão da remuneração acima da média. A gente tem visto, eu percebi desde da minha graduação, da minha formatura, que foi em 2016, que o mercado de trabalho cada vez mais vem contratando os jovens formandos, né, os formados, recém-formados, com cargos de analista júnior, por exemplo, né? E muita gente que faz engenharia acaba sendo prejudicado porque isso não chega, às vezes, nem na metade do piso da categoria, né? Quando você começa como trainee, inevitavelmente você vai ter um salário
muito acima da média dos seus amigos, dos seus colegas de faculdade, que não entraram por essa mesma via, tá? E, mais uma vez, está tudo certo, é perfil, tudo bem, não tem certo e errado, mas fica aqui algumas dicas que eu queria deixar, beleza? Rodrigo, se tiver algum problema com o áudio, qualquer coisa, você me dá um toque aí, por gentileza, tá bom? Deixar. E aí, eu queria trazer para vocês, pessoal, um primeiro grande paradigma que existe, tanto no mercado de trabalho, para trainee, para qualquer coisa, que é o paradigma do currículo, né? A gente passa uma vida inteira querendo ter aquele currículo maravilhoso, aquele currículo dos sonhos, com uma formação super robusta, cheia de cursos. Muitas pessoas vão atrás de especializações antes de nem mesmo ter experiências de trabalho ou outras experiências que sejam. E eu queria quebrar um pouco disso aqui já para vocês de antemão. Porque, gente, não adianta você ter um currículo da NASA, um currículo de Harvard, enfim, você ter a melhor formação do mundo e você não conseguir, no seu processo seletivo, demonstrar aquilo que o recrutador, aquilo que a empresa quer ver de você enquanto candidato. Principalmente para trainee, que é um nível de exigência, né? O sarrafo é bem mais alto. Então, o que é esse paradigma aqui que eu trago para vocês? É essa grande diferença que muita gente não se dá conta entre hard skills e soft skills. Então, vamos imaginar que você fez lá uma graduação super bacana na PUC, né? Se formou em engenharia na PUC, fez curso de não sei o quê, para o pessoal de engenharias mais técnicas, fez cursos de CAD, cursos de BIM, cursos de não sei o quê, um monte de curso, um monte de coisa. Isso é super legal? Sim, é super válido, desde que tenha alguma utilidade para você na sua área de atuação, na sua empresa, né? E aí, o ponto que eu quero trazer é que a gente se preocupa muito com isso, né? E a gente passa essa vida inteira atrás de um currículo que não passa de uma grande lista de cursos e coisas que a gente fez, que a gente juntou, que a gente acumulou, né? Só que o fato é que durante os processos seletivos, não é isso que te aprova, né? E hard skill é exatamente isso, é conhecimento técnico, né? É aquilo que você acumula, que você coloca lá no seu currículo. Isso daí é super importante, tá? Uma coisa não exclui a outra. Porém, o que eu costumo dizer é que a hard skill te habilita para estar lá. Obviamente, o recrutador vai pegar o seu currículo, vai analisar, né? E se você souber montar um bom currículo estratégico, você vai poder participar do processo seletivo. Então, vejam bem, hard skill, conhecimento técnico, te habilita para estar lá, te habilita para entrar num processo seletivo de trainee. E reparem que tem havido um movimento muito grande das empresas de quebrar alguns pré-requisitos que antes eram quase que regras, né? Assim, muitas empresas agora têm quebrado pré-requisito de inglês. Então, vejam que cada vez mais existe uma perda de força nesse lado de hard skills, tá? De novo, é importante demais. A sua formação é essencial, o seu estudo, tudo que você acumula é válido, desde que você consiga usar isso de alguma maneira estratégica para a sua carreira, bom? Então, o fato é que hard skill vem perdendo sempre mais força, enquanto a soft skill ganha um valor cada vez maior no mercado de trabalho. E o que são as soft skills? Soft skills, basicamente, são habilidades, né, que não são técnicas, são muito mais comportamentais, sociais, emocionais, né, de relacionamento, né, de inteligência emocional. Então, são muito mais habilidades comportamentais, resumidamente. Beleza? Bom, e aí, você já entendeu aqui que a hard skill é importante, o currículo é importante para te habilitar para entrar nesse processo seletivo, mas é a soft skill que vai fazer a diferença. E é você conseguir mostrar as soft skills que eles querem ver, que vai te aprovar no seu processo seletivo. Mas, cara, quem que é esse candidato que as empresas tanto querem, né? Quem são essas pessoas? O que elas têm? Quais são as características? Quais são essas habilidades mais buscadas, né? Então, essa daqui é a candidata ideal, né?
A candidata ideal tem uma história, ela tem uma formação. Então, vejam aqui que eu não estou deixando para trás o currículo, não estou deixando para trás a formação, os estudos que vocês tiveram. Eu valorizo muito a educação, ela é super importante. Mas reparem que, cada vez mais, as empresas buscam características muito mais ligadas a habilidades comportamentais. Então, principalmente para um processo seletivo de trainee, onde as empresas estão buscando potenciais futuros líderes daquela organização, cara, é inevitável que isso aconteça. Características comportamentais estão dominando. E se você não se deu conta disso até agora, fico muito feliz que você esteja aqui comigo, porque pelo menos eu vou conseguir te abrir um pouco os olhos agora. E aí, você pode ver esse slide aqui e ficar um pouco assustado, para pensar, nossa, mas calma aí, eu nem tenho tanta experiência assim, a empresa não está querendo um candidato, ela quer um super-herói, né? Como eu vou ter isso? Como eu vou ter desenvolvido tudo isso? Pois é, essa é uma grande chave, né? Porque o candidato ideal, né, é aquele justamente que, durante a sua trajetória de vida, não esqueceu de estudar, não esqueceu de ter uma boa formação, não deixou isso de lado, mas que, ao mesmo tempo, conseguiu desenvolver habilidades que a maioria não consegue. E essas habilidades são as habilidades comportamentais ou soft skills, como vocês preferirem, tá? E aí você vai me perguntar, poxa, Léo, mas, cara, isso daí eu não aprendo na faculdade, não. E eu vou te responder que talvez sim, mas talvez não. Pode ser que você não aprenda lá com o professor na frente do quadro, te ensinando como ser proativo, te ensinando como ser líder, te ensinando a ter atitude ou senso de urgência, te ensinando a ter foco em resultado, te ensinando a saber trabalhar em equipe, te ensinando a se comunicar ou te ensinando a ter inteligência emocional. Mas o fato é que você tem sim a oportunidade de conseguir desenvolver essas habilidades. E mesmo dentro da faculdade, tá? A universidade, pessoal, é um mar de oportunidades. Então, eu costumo dizer para os meus mentorados que vocês não podem passar pela universidade e simplesmente sair dela com um diploma. É muito pouco isso, tá? É muito pouco. Um diploma não vai te aprovar. Infelizmente, não vai te aprovar. E vocês conseguem, por vários meios, né? Só para entrar um pouco nesse detalhe desse mar de oportunidades que a universidade oferece, você pode, dentro da universidade, vou levantar alguns exemplos aqui que me vieram à cabeça, tá? Rapidamente. Você pode ir na universidade, primeiro, você pode ter uma iniciativa como um evento acadêmico igual esse aqui que a gente está participando, você pode liderar um projeto desse. Você tem inúmeros trabalhos que provavelmente você tem que apresentar em grupo na sua universidade. Você tem empresa júnior, você tem iniciação científica, você tem monitorias, você tem a possibilidade de fazer intercâmbios. Então, aqui, só rapidamente, eu levantei 6 possibilidades. E por que motivo você vai sair só com um diploma debaixo do braço? Entende que não faz sentido? Tudo bem? Faz sentido. Porque, para mim, eu já enxergava isso na minha graduação, mas eu sei que boa parte dos alunos não enxerga. E essas possibilidades são exatamente aonde você consegue, com pouca experiência, desenvolver todas essas habilidades que estão aqui, né? Então, muito cuidado se você é aquele aluno que deixa para fazer o seu trabalho na última hora e para os outros apresentarem, que se esconde por trás do seu amigo que sabe falar bem em público, ou que gosta de falar, ou que gosta de se comunicar. Principalmente você que tem essa dificuldade, essa é a hora de você botar sua cara na frente do tablado lá da sua sala de aula e apresentar e perder seu medo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: faça todo dia alguma coisa que você tem medo. Isso é muito profundo, mas é muito importante. Porque mar calmo não faz bom marinheiro. Então você tem que procurar fazer coisas que você tem dificuldade, sim. Né? Se você tem dificuldade de apresentar um trabalho, ótimo, vá lá. O seu primeiro não vai ser bom, mas vai te fazer perder o medo. O seu segundo já vai ser melhor e o terceiro vai ser melhor. Então, a prática leva à perfeição. Tá? Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês. E, de cara, os principais pontos que as empresas buscam são esses. Né?
uma pessoa que tem atitude de líder, né, atitude de dono, senso de urgência, capacidade de comunicação, flexibilidade, saiba trabalhar em grupo, né? Pessoal, ninguém faz mais nada hoje sozinho dentro das empresas. Então, se você não gosta de fazer trabalho em grupo na sua faculdade, você está perdendo uma ótima oportunidade de se desenvolver em um dos aspectos que eu julgo hoje ser dos mais importantes para um profissional. Então, vamos mudar um pouco a ótica de como a gente vê as coisas que estão ali do nosso lado e muitas vezes a gente não vê valor. Tem muita oportunidade, gente. A gente só precisa saber aproveitar. Beleza? Bom, falei aqui do candidato ideal. E aí você deve estar se perguntando nesse momento, pô, Léo, legal isso daí, entendi, vou tentar melhorar. Mas o que eu faço para chegar lá? Qual que é esse caminho das pedras aí? Qual que é o mapa para o sucesso, né, vamos dizer? Eu queria contar primeiro uma história aqui para vocês, para embasar um pouco do que eu vou falar mais à frente. Provavelmente vocês conhecem essa sorveteria. É uma sorveteria que eu gosto bastante, particularmente sou fã. Não me incomodo nem um pouco de pagar R$20 num potinho com 3 bolinhas. Não me incomodo. E isso está muito alinhado com o que eu vou falar para vocês. Para quem não conhece, eu vou descrever rapidamente aqui o que é essa sorveteria. Basicamente é uma sorveteria e ela costuma ter uma vitrine com muitos sabores. Nenhum deles é ruim. Nenhum deles é ruim. Todos são muito bons e eu garanto que muito melhor do que qualquer sorvete que você pode comprar por aí, né? E aí você chega nessa sorveteria, você se depara com uma vitrine enorme, cheia de sabores. Você tem até dificuldade de escolher, para ser sincero, né? E aí a pessoa chega para te atender e você ainda pode provar quantos você quiser. Então é meia hora só provando. Você degusta lá e tal, pá, beleza. E aí você chega à conclusão qual que é o melhor. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, essa vitrine aqui, né, da sorveteria. E o ponto é que não tem sorvete ruim lá. Vai ter um sorvete que é mais ao seu agrado, né? Mas não tem sorvete ruim nessa sorveteria. E essa sorveteria, como eu falei, um potinho pequeno, de 3 bolinhas é R$20. Às vezes o mesmo preço de um pote de sorvete de 2 litros, né? 1,5 litros, não sei. Mas o fato é que, fazendo uma analogia aqui, dentro de um processo seletivo, você não pode ser esse sorvete. Você não pode ser esse sorvete. Por que você não pode ser esse sorvete? Para pensar comigo. Qual que é esse sorvete? Esse sorvete é uma casquinha, né? E a pessoa faz rapidinho ali, deve custar uns R$2 ali, na faixa dos R$2. Esse sorvete é ruim? Pergunto eu para vocês. Não, não é ruim esse sorvete. Esse sorvete é muito gostoso, atende e entrega aquilo que o preço mostra. Né? Um sorvete de R$2. Ele cumpre exatamente a sua função pelo preço, pelo valor que ele tem. Né? Só que o problema, pessoal, é que você não pode ser essa casquinha do McDonald's no seu processo seletivo. Você precisa ser esse sorvete. Para mim, tá? E aí vai um gosto meu pessoal, o melhor sorvete daquela sorveteria é o sorvete de pistache. Então, a mensagem que eu quero trazer para você com essa analogia é que no seu processo seletivo, você precisa ser o sorvete de pistache. Não tem escolha. Sabe por quê? Porque você vai estar lá, no meio de um monte de candidatos muito bons, assim como cada um daqueles sorvetes daquela vitrine. Agora, se coloca um pouquinho no lugar do recrutador. Vamos fazer um exercício aqui de empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Para pensar. Também é muito difícil o papel do recrutador, que está ali diante daquela vitrine para escolher um candidato, né? Só com currículos ótimos, pré-selecionados. E muitas das vezes, o seu currículo nem vai ser o melhor. Com certeza, vai ter inúmeras pessoas com um currículo melhor que o seu, e eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu tenho certeza que o meu currículo não era o melhor quando eu estava fazendo os processos de trainee. Não era o melhor. Então, eu só tinha uma outra alternativa. Qual que era essa alternativa? Ser o sorvete de pistache. Eu botei na minha cabeça que a única alternativa para eu passar, né, num processo seletivo de trainee tão concorrido, né, já que eu não tinha o mesmo currículo de outras pessoas, que muitas vezes tinham feito intercâmbio, empresa júnior, monitoria, não sei o quê, e aproveitado todas as oportunidades da faculdade, e tido outras experiências fora da faculdade também, o único meio
eu conseguir passar era ser o sorvete de pistache, né? E não que eu não tenha tido outras experiências, eu tive sim. Aproveitei o máximo que eu pude, tá? E não quero te deixar agoniado aqui também, caso você não tenha feito tudo. Fica calmo. Ninguém vai fazer tudo, né? Cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho. E cada um faz as suas escolhas. Então não deixe as oportunidades passarem por você, tá? Porque aí vai ser difícil de você se tornar um sorvete de pistache, beleza? Então, pessoal, não tem outra alternativa. É como se esse recrutador estivesse num grande corredor de supermercado, no meio de um monte de produtos que cumprem bem a sua função, mas qual escolher dentre esses montes de produtos bons e que estão ali para serem escolhidos na prateleira? Pois bem, como escolher, né? Essa é a questão, né? E aí, antes de qualquer coisa, entrar no como, eu queria deixar uma dica aí já para vocês. Se você não estiver anotando nada aqui, tudo bem. Se você é mais visual, gosta de prestar atenção e focar, tá tudo certo. Mas um grande ponto que eu quero trazer antes de entrar nesse caminho, nessas alavancas que eu prometi para vocês no início da nossa conversa aqui, é que você execute. As pessoas usam muito do tempo delas só aprendendo. E aí eu quero contar essa parábola breve para vocês, que é a parábola do aprendizado versus execução. Vamos lá, galera. Eu sei que a maioria daqui é engenheiro da área de exatas, então para pensar comigo. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui pelo enquadramento da câmera, mas imagina que você está num bote, no rio, seguindo o seu percurso, né? E você tem 2 remos, dos 2 lados. Um remo é o remo do aprendizado, o outro é o remo da execução. O que acontece, espero que vocês imaginem essa cena aí agora, o que acontece se você remar só de um lado? Imagina, vamos lá, meus engenheiros, vocês sabem. Você está no ponto fixo e só rema de um lado, só aprende. Só aprende, só absorve conhecimento, aprende, estuda. Você vai girar em torno do seu próprio eixo, correto? Então você não vai sair do lugar. O que te move é aprender de um lado e executar do outro. Aprender e executar. Aprender e executar. Então, se você tiver consciência de tudo que eu estou falando por aqui, não tem problema. Mas tenta pegar aquele insight que você não tinha pensado, aquela ideia, e coloque em prática. Vai ser muito mais útil do que um monte de informação que eu vou colocar na sua cabeça, que não é minha intenção. Eu espero que você consiga utilizar uma coisinha, que eu abra sua mente para pelo menos uma pequena coisa, que quando executada vai fazer diferença no seu processo seletivo. Beleza? Bom, pessoal, eu sou engenheiro de produção, como eu falei para vocês. Então, na engenharia de produção, a gente estuda inúmeras matérias, marketing também faz parte da grade, da maioria dos cursos de engenharia de produção. E para quem estudou um pouquinho de marketing, já ouviu falar disso daqui: produto, preço, praça e promoção, né? Produto, preço, praça e promoção é um conceito lá que vem do Philip Kotler, né? Os 4 P's do marketing, né? Mas não é disso que eu vou falar exatamente. Eu vou falar aqui para vocês de 4 pilares ou 4 alavancas que eu, né, depois da minha experiência de processos seletivos, depois de ter estudado inúmeros conteúdos, depois de ter tomado diversos nãos em processos seletivos, sobretudo de estágio, né, que tem a mesma estrutura, com diferentes níveis de exigência entre estágio e trainee, depois de muitos nãos no estágio, eu consegui entender o que esses recrutadores querem, o que as empresas querem, principalmente depois que eu passei da posição de trainee, eu tive a oportunidade de liderar uma equipe de 20 pessoas. O que essas pessoas dentro das empresas buscam, né, num candidato? Consegui ter essa visão, porque eu tinha equipe, eu tive o fardo de ter que desligar pessoas, eu tive a obrigação de contratar pessoas, e as coisas foram se conectando. Muito legal quando você começa a acumular experiências. E aqui eu não sou muito mais experiente que vocês não, tá? Queria fazer essa observação. Eu estou muito pouco na frente de vocês. Mas o fato é que quando você junta as experiências, as coisas fazem mais sentido. E você começa a conectar. E você começa a descobrir porquês que você não via anteriormente. E eu descobri muitos porquês nessa minha jornada, né? E consegui masterizar
todo esse aprendizado, né? Tanto empírico quanto de conteúdo, né? Para as alavancas que vocês precisam no processo seletivo, para aquilo que me fez conseguir a minha vaga de trainee. É isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês hoje. Bom, eu costumo mostrar esse desenho aqui dos pilares, né? Porque são os pilares que a gente defende fortemente no Vencer Trainee. E todo o nosso conteúdo, toda a nossa estratégia, tudo por trás da nossa mentoria gira em torno desses pilares, tá? Quais são esses pilares? Vou falar para vocês agora. Primeiro, autoconhecimento. Depois, comportamento, ou soft skills, como quiserem. Depois, programação mental. E, por último, foco, tá? Se não fizer sentido para você, calma que eu vou destrinchar um pouquinho de cada um deles. Eu queria ver o horário aqui para eu não me perder. Beleza. Bom, vamos lá, passando um pouquinho de cada ponto para vocês, de cada uma dessas alavancas, tá? Autoconhecimento. Pode ser que você já tenha ouvido falar por aí de autoconhecimento, pensar, poxa, Léo, mas autoconhecimento é um negócio que todo mundo fala e tudo, não sei o quê. Fala, mas muita gente fala e muita gente também não dá atenção. Então, muito cuidado se você é dessas pessoas que ignoram o óbvio. Com a experiência que eu acumulei até aqui, eu tenho a possibilidade de afirmar que muito resultado da nossa vida vem de coisas óbvias que são ignoradas, principalmente na vida profissional. Então, se você acha que autoconhecimento é mais uma daquelas expressões ou frases, termos, né, feitos para te passar alguma coisa, não é. Eu vou te explicar um pouquinho por quê. Para pensar, hoje você tem o objetivo de ser trainee ou de conseguir uma vaga no seu processo seletivo. E você sabe que você está aqui no ponto A. Né? A sua vaga de trainee é esse ponto B aqui. Tá? Calma, não vou falar de geometria analítica. Mas é o seguinte, todo objetivo, quando uma pessoa tem um objetivo e tem que ter metas, né, é feito dessa forma, de uma maneira geral. Você está no ponto A hoje e você quer chegar no ponto B. Para você chegar no ponto B, você precisa conhecer o seu ponto A. E o seu ponto A é exatamente o autoconhecimento. Tá? Você precisa ter clareza também do seu ponto B. Exatamente aonde você quer chegar. Então, vamos imaginar que o seu ponto B seja a sua vaga de trainee, ok? E aí, como chegar nesse ponto B se você não sabe onde você está hoje? Como chegar no ponto futuro se você não sabe qual é o seu ponto atual? Concorda comigo? Então, a resposta para essa pergunta é exatamente autoconhecimento. E aí, beleza, pode estar com dúvida ainda. Como assim, Léo? Vamos lá. Se você está aqui, que você quer chegar aqui, para qualquer objetivo que seja na sua vida, você precisa traçar objetivos intermediários ou metas intermediárias para chegar lá. Então, o autoconhecimento ajuda você a entender onde você está hoje, principalmente quais são seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, e que passos intermediários você precisa dar para chegar no ponto B. Né? Então, o autoconhecimento, primeiro, né, ele te dá clareza do seu objetivo. Segundo, ele te ajuda a planejar os seus passos. Né? E ele te direciona dentro desses passos para quais estratégias você deve utilizar para conseguir fazer esse percurso de maneira bem sucedida. Certo? E mais importante ainda, essa jornada do ponto A para o ponto B no seu processo seletivo de trainee, você nada mais é do que um produto que está lá naquele corredor do supermercado e que quer se vender. Você precisa se vender. Então, não tem como você se vender se você não se conhece. Imagina que você entra numa loja para se informar sobre um produto e o vendedor não sabe falar aquele produto para você, não sabe te explicar. Não faz sentido, concorda comigo? Lembre-se que você é o vendedor de si mesmo no processo seletivo. Então, ninguém melhor do que você mesmo para se conhecer e saber o que mostrar, como mostrar, que estratégias e que passos você precisa dar para chegar lá. Beleza? Faz sentido, galera? Eu queria saber, Rodrigo, se a galera acha que faz sentido aí. Tem como a gente ter um feedback deles aí? Se a galera tá acompanhando, não tá? Abre o áudio aí, pessoal.
vocês estiverem com o chat aí, manda aí, galera, no chat. Faz sentido ou não faz? Ou, poxa, tá meio confuso. Faz sentido. Faz sentido? Legal, legal. Bom, pessoal, então eu vou seguindo aqui. O fato, para fechar o autoconhecimento, é que vocês têm que entender que o autoconhecimento, muitos dos desafios que vocês vão passar no processo seletivo são de autoconhecimento. Primeiro, você precisa escolher uma empresa ou empresas para você se candidatar também, né? E precisa haver um match, um fit entre vocês. Segundo, você vai se deparar com perguntas que muitas das vezes você não parou para pensar na sua vida antes. Perguntas, às vezes, até inusitadas. E no processo seletivo também, você vai se deparar com situações que você vai reagir. E eles querem ver como você reage. Então, você precisa se conhecer muito bem. Primeiro, para se controlar em momentos de tensão, que existem e são comuns em processos seletivos de trainee, e saber como reagir também. E, como eu falei, antecipei aqui, né, planejar as suas ações, os seus passos intermediários de acordo com o seu perfil. Se você não conhece esse perfil, você vai traçar passos que provavelmente vão ser falhos, né? Então vai fazer muito mais sentido se você se conhece. Beleza? Vou seguir o barco aqui, pessoal. E vamos lá, comportamento. Né? Comportamento, para mim, pessoal, é a principal alavanca de sucesso para o processo seletivo. Tá? São exatamente as soft skills, tá? Que eu comentei anteriormente. E por quê? Né? Eu costumo dizer que 90% das pessoas, ou mais, né, elas agem, e aí pega essa, pessoal, as pessoas agem aleatoriamente na vida. E se você age aleatoriamente, é melhor você parar, sentar e refletir, porque qual resultado você quer ter agindo aleatoriamente? Né? É provável que você tenha, sim, resultados, pode ser que você tenha. Né? Todo processo tem um resultado, mas talvez não vão ser os resultados que você espera. Então, muito do processo seletivo é sobre você fazer as coisas de propósito. Pessoal, essa é uma das frases mais importantes de toda a palestra, de verdade. Faça as coisas de propósito. Você não pode simplesmente chegar no seu processo seletivo e querer dar o seu melhor. Porque você para pensar comigo, você concorda que todos os candidatos estão ali para dar o seu melhor? Todos os candidatos estão ali para isso. Com sangue nos olhos, cheio de vontade, então dar o melhor talvez não seja o suficiente. Você precisa planejar os seus passos e saber o que você tem que fazer. Não chegar lá na base do deixa a vida me levar. Tá? Então, faça as coisas de propósito e veja os seus resultados mudando. Beleza? E eu queria trazer um conceito aqui dentro de comportamento, que é o conceito de modelagem, né? Não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas basicamente modelagem é o seguinte. Para qualquer etapa ou para qualquer desejo seu da sua vida, sempre vai ter alguém que já chegou lá, né? Então, se você sabe onde você quer chegar, você tem clareza do seu objetivo, você precisa se espelhar, né, em pessoas que já percorreram esse caminho. E é por isso que eu estou aqui com essa missão do Vencer Trainee, porque eu sei que eu tive um caminho que pode ajudar pessoas, né? E claro, cada um tem os seus passos, cada um tem o seu perfil, mas você precisa se espelhar em pessoas, né? Entender que comportamentos essa pessoa teve ou tem que fizeram ela chegar lá, né? Basicamente, né, como está escrito no material, a diferença entre as pessoas está no software. E entendo essa analogia como software, como comportamento, tá? A nossa máquina é muito parecida, né? Nosso corpo de todo mundo é muito parecido. A diferença está na nossa atitude e no nosso comportamento. Então, modele. Esse é o conceito de modelagem, né? Modele, entenda, faça engenharia reversa. Cara, o cara chegou lá, no ponto B que eu quero chegar. Quais foram esses passos para que ele deu? Que atitudes ele teve, que comportamentos ele teve para conseguir chegar lá? É isso que você vai precisar fazer, né? E entender para ver se você já tem isso ou não. Muitos você pode ter, outros não, né? Mas é importante você ter isso em mente, beleza?
Bom, aqui eu adiantei bastante coisa do que eu ia falar, né, nessa parte, mas, basicamente, o comportamento é importante por quê? Você vai ter que demonstrar suas habilidades, lembra da candidata ideal? Você vai ter que demonstrar isso, e é um comportamento que eles vão notar, né? Você vai precisar lidar com situações de estresse, situações difíceis, situações de dúvida, né? Você vai ter que trabalhar em equipe e você vai ter que se comunicar, né? Você vai ter que se relacionar dentro do processo seletivo. Então, todos esses touch points, né, do processo seletivo são momentos cruciais para vocês conseguirem se destacar e conseguirem evidenciar aquilo que os caras querem ver, entendeu? Então, o comportamento se resume a isso, tá? Você conseguir demonstrar aquilo que querem ver de um candidato a trainee. Bom, tão simples quanto isso. Eu vou falar agora um pouquinho de programação mental, né? Por que eu falo de programação mental, né? Os dois principais pilares que eu passei foram autoconhecimento e comportamento. Mas existem outros dois subjacentes a eles que, se não bem trabalhados ou se não tiverem desenvolvidos também, podem dificultar o candidato, né? Eu gosto muito dessa frase que eu coloquei, que fala que você se torna aquilo que você pensa na maior parte do tempo. Então, durante um processo seletivo de trainee, e o processo seletivo de trainee ou outro, qualquer processo, é muito sobre inteligência emocional, é muito importante você estar com uma cabeça muito boa, né? O que tem na sua cabeça? Para para pensar. Você se sabota? Você usa o que tem na sua cabeça a seu favor ou as coisas que tem na sua cabeça te atrapalham? Queria provocar um pouco dessa reflexão em vocês, tá? E esse cara aí é o T. Harv Eker. Ele é autor daquele famoso livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu gosto muito desse livro porque, na minha opinião, ele não tem quase nada a ver sobre dinheiro, né? Apesar do que o título sugere. Para mim, aquele livro é muito mais sobre comportamento. E para mim, esse cara é uma autoridade em comportamento, por isso que eu trago o exemplo deles. O que ele fala, o T. Harv Eker? Ele fala sobre o processo de manifestação. O que é esse processo de manifestação? É um pouco daquela equação que eu coloquei ali para vocês. A sua programação mental leva a seus pensamentos, que leva a seus sentimentos, que levam às suas ações, que resultam, né, que levam aos seus resultados. Cara, pode parecer simples, mas isso é muito profundo. Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo que você conseguiu, ou que você vai conseguir, ou talvez que você não consiga, está de alguma forma relacionado com a sua programação mental. E a sua programação mental, a boa notícia é que ela é totalmente modelável, ela é totalmente moldável. Então, se você tem crenças limitantes na sua cabeça, isso vai te atrapalhar. Mas a boa notícia é que você pode mudar, porque a sua cabeça, a sua programação mental é muito das suas experiências, do que você passou na vida, da sua trajetória, do que você acumulou de repertório, tá? O que você juntou dentro da sua caixinha de ferramenta, né? E isso, infelizmente, não depende só de você. Depende de fatores externos, da sua criação, família, formação, ambiente que você frequenta, uma série de coisas. Mas, se eu puder te dar uma boa notícia, é que isso é totalmente modelável e você pode mudar isso, tá? Caso você entenda que você tenha crenças que te atrapalhem, ok? Opa, tá, foi. Então, era isso que eu queria deixar como recado da programação mental, né? Dentro do processo seletivo, você precisa chegar confiante. Sabe por quê? Porque a programação mental ela também pode ser uma armadilha. O nosso corpo, ele dá sinais, mesmo que involuntários, que a gente não queira, de como a gente se sente. E um candidato que demonstra insegurança, falta de confiança, ele é muito vulnerável à escolha de quem está ali te observando, de
quem está observando esse candidato. Então, você precisa chegar confiante. E eu já vou dar uma dica aqui para vocês também. Tem um negócio chamado poses de poder. Pode parecer meio palhaçada ou até ridículo, né? Desculpem o termo, mas eu não sei se vocês conhecem. Tem um estudo que fala sobre poses de poder. E poses de poder nada mais é do que realmente você fazer uma pose que te inspira, que te traga bons fluidos, bons pensamentos e te coloque em um estado mental favorável para a sua etapa do seu processo seletivo. Se já, talvez as meninas aí, não, mas os rapazes que estiverem assistindo, os meninos, já devem ter visto uma partida de futebol do Cristiano Ronaldo, né? Você parou para ver como que ele bate falta? Meninas, me perdoem aqui, vou fazer 30 segundos só para os meninos, porque é um exemplo muito claro, né? O Cristiano Ronaldo, quando ele bate falta, parem para perceber, ele faz uma pose de poder. Qual que é a pose de poder do Cristiano Ronaldo? Ele abre as pernas de forma paralela, né? Um grau de abertura maior do que uma pessoa em pé fica normalmente, e coloca as mãos apoiadas na cintura, com o peito estufado. E ele fica ali olhando para a bola, olhando para o gol, com aquela pose. Você acha que aquilo é ao acaso? Já afirmo que não é. Aquilo ali é exatamente o estudo da Amy Cuddy. Procurem poses de poder Amy Cuddy, tem TED, tem, enfim, o estudo dela. E ela fala exatamente isso. Essas poses, né, se você fizer por 2 ou 3 minutos, não precisa ser do Cristiano Ronaldo, mas pode ser uma pose de vitória, qualquer pose que você se sinta confiante, que te traga um bom flow, um estado bacana, tá? Então, você se projetem de alguma forma e pensem em coisas positivas nesse momento, que com certeza isso vai mudar o seu jogo durante aquela etapa do processo de treino. Vou confidenciar uma coisa aqui para vocês. Eu fiz a minha pose de poder antes de entrar para a palestra. Eu faço. Todo evento importante que eu participo, eu faço uma pose de poder, né? Eu não sei quantas pessoas estão aqui agora. Podem ser 20, 30, 50, 100, 200, né? Mas isso não pode me abalar. Eu tenho que passar o meu recado da mesma forma. Então, é importante que a gente chegue sempre confiante, né? Porque o nosso corpo emite sinais que podem ajudar ou podem entregar a gente, né? Então, você não pode deixar isso acontecer, beleza? E tudo vai da sua programação mental. E o último pilar, não menos importante, é a questão do foco, né? O foco pode também parecer um pouco batido para você, né? Mas tem alguns pontos relevantes aqui sobre isso, né? Quão comprometido você está com a sua vaga de trainee ou com a sua vaga de estágio, não sei o que você pode estar procurando, né? Essa questão do comprometimento, do compromisso, tem muito a ver com foco, né? E se eu puder deixar alguma dica aqui para vocês, foco é sobre fazer escolhas. Foco é sobre saber dizer não. Então, a vida é feita de escolhas, né? Ou frase mais batida que essa não existe. Mas a vida é feita de escolhas. E toda vez que você fala sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra coisa. Toda vez que alguém te pede alguma coisa e você tem medo de negar, tem medo de falar não, você está deixando de fazer alguma coisa para você. Está deixando de falar sim para algum projeto seu. Está deixando de falar sim para alguma coisa que é importante para você, né? E isso é ter foco, entendeu? Infelizmente, a gente não pode falar sim para tudo, né? A gente tem que falar sim para as coisas que nos levam para o caminho que a gente precisa, para as coisas que estão alinhadas com a trajetória do seu ponto B, né? Então, isso é sobre foco. Então, você precisa fazer disso, tá? Encarar o seu processo seletivo de trainee, assim como eu fiz, como um grande objetivo na sua vida, tá? Porque, assim como tudo, né? Se você não dar a devida importância, dificilmente você vai conseguir. Pode até ser que você consiga, mas ter foco é muito importante. E vocês, a maioria aqui, deve estar no momento de alta demanda. Então, saber gerir e dosar, saber falar não, é super importante para vocês nesse momento. Tá? Tenham isso em mente. Até mesmo falar não para empresas que não façam sentido para vocês.
né? Então, tenham isso em mente. Foco é sobre fazer escolhas e escolhas é sobre saber falar não. Ok? Então, aqui eu já falei, né? Falei sobre escolha de empresa, né? Isso também é uma questão de foco. Não adianta nada você se candidatar em 40 vagas, né? E você precisa dedicar a energia necessária para cada etapa, se entregar ao máximo ali, né? Não, você não vai conseguir se entregar totalmente se você se inscrever em todos os processos, né? Você perde muita energia em cada um dos processos porque eles demandam muita energia de você. Então você tem que parar e pensar, como que você encara cada uma dessas etapas? Você vai para elas como se fosse só mais uma? Isso é muito importante. Porque a maioria das pessoas que vai para cada uma das etapas como se a etapa fosse mais uma, provavelmente essas pessoas também são só mais um candidato ali. É duro ouvir isso, né? Eu imagino que sim. Mas é verdade. Você não pode, para nenhuma etapa, por mais fácil que aquela etapa possa te parecer, ou facilidade que você tem com aquela etapa, seja um teste online ou alguma coisa, você tem que se concentrar ao máximo ali. Não adianta você pensar na entrevista final da empresa dos seus sonhos se você ainda não passou no teste online. Então, a sua entrega máxima em cada uma das etapas faz toda a diferença. Beleza? Vamos lá, pessoal, que a gente está justo no tempo aqui, né? Eu queria passar para vocês um videozinho aqui. Depois eu faço um breve resumo sobre ele, mas eu acho super importante vocês assistirem. Esse vídeo ele é em inglês, mas ele está legendado, tá? Vocês vão precisar dar uma lida. Ele é curto, tem 4 minutinhos, beleza? Aqui não tá indo. Agora vai. What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template.
When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery? How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Hey, Mitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then do it all over again. Bom, pessoal, seguinte, essa é a jornada do herói, né? E para fechar o raciocínio todo aqui dessa apresentação, né, eu vou fazer um breve resumo, não vou falar sobre os detalhes da jornada do herói, mas basicamente a gente falou aqui um pouquinho sobre os processos seletivos de trainee, quais que são as alavancas importantes, né, para te levar ao sucesso, né? E para fechar, você precisa entender que o processo seletivo de trainee é muito sobre saber contar histórias, a sua história, né? E eu acredito de verdade que todo mundo tem um herói dentro de si, mas nem todo mundo sabe contar essa história, essa jornada desse herói. E você precisa aprender isso para você conseguir mostrar que a sua trajetória faz sentido para aquela empresa e que aquela empresa vai te enxergar como um candidato desejado, né? Então, todos nós temos um herói dentro da gente, mas basta e é necessário que a gente saiba contar a história desse herói que mora dentro da gente. Então, a jornada do herói é uma metodologia utilizada aí e concebida pelo Joseph Campbell. Ele percebeu, né, essa estrutura que existe por trás de todos os livros, né? Isso acabou sendo utilizado, né, como metodologia também para as pessoas contarem histórias pessoais, né? Então, você precisa saber contar a sua história. Então, eu queria deixar essa dica para vocês aqui, né, da jornada do herói, que isso é muito importante também para vocês conseguirem se destacar e mostrar quem vocês são de uma maneira atrativa, de verdade, de uma forma heróica. Galera, a gente chegou num ponto aqui que eu queria fazer uma brincadeira, acabei não falando no início, mas vou fazer o seguinte. O conteúdo é esse, e eu queria sortear aqui um negócio para vocês, tá? Eu vou dar um tempo aí, vou contar até 10 aqui, 10 segundos, para vocês tirarem uma foto agora dessa tela comigo aqui, ou fazendo uma selfie com vocês aí, tá valendo, tá? Façam essa selfie, essa foto, e postem no story do Instagram marcando o nosso perfil. Se o seu perfil não for aberto, você vai precisar acabar postando no seu story, me marcando lá no Vencer Trainee e me encaminhando um print disso pelo direct. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. O que eu vou sortear aqui para essa galera desse evento super bacana? Vocês viram que o autoconhecimento é uma das alavancas super importantes, das 4 alavancas, né? E dentro do nosso programa de mentoria, a gente tem um módulo só de autoconhecimento. O que eu vou oferecer aqui para uma pessoa que vai ser sorteada? Eu vou oferecer para vocês, para uma pessoa, um teste de perfil comportamental. Esse teste é um teste que pouca gente tem oportunidade de fazer, principalmente no momento da vida que vocês estão agora dentro da faculdade.
É um teste super completo. E ele realmente te mostra um raio-x, ele te vira do avesso e ele te faz perceber coisas que você não consegue enxergar sozinho. É um negócio super bacana. Eu já tive a oportunidade de fazer uns 3 testes diferentes e esse é o teste que eu utilizo hoje para mapear o perfil comportamental das pessoas e conseguir ajudar essas pessoas nos processos seletivos, direcionando assim as estratégias dela durante cada uma das etapas. Tá? Então, eu vou sortear, para quem postar a fotinho lá no Story e marcar o Vencer Trainee, um teste de perfil comportamental com uma devolutiva desse teste comigo. Então, além do seu teste, você vai receber um relatório completo que vai falar super sobre você, vai te virar do avesso, um relatório super completo de 25 páginas, e ainda você vai levar uma análise, uma devolutiva comigo. Tá? Normalmente, o que as pessoas fazem nessa devolutiva de perfil? As pessoas que trabalham com isso, elas fazem uma devolutiva mostrando seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, né? E te dão uma orientação em relação a isso. Minha proposta aqui é diferente, tá? Eu quero realmente te mostrar, dentro desses pontos fortes e pontos a desenvolver, como que você precisa ou pode utilizar o que você tem de bom a seu favor em cada uma das etapas. E o que você precisa tomar cuidado para não tropeçar dentro do processo seletivo, tá? Então vai ser uma forma de eu te conhecer melhor, você se conhecer melhor e sair com um direcionamento super bacana para o seu processo seletivo. Beleza? Então, tira uma fotinho agora, posta lá no Story. Eu acredito que eu vou fazer esse sorteio amanhã, tá? Eu divulgo lá para vocês. E só vai estar participando a galera aqui dessa palestra. Então, uma coisa exclusiva aqui para vocês. E eu queria trazer também uma outra oportunidade aqui para vocês, que é a oportunidade do Master Trainee. Master Trainee foi a forma que eu encontrei de ajudar. Lembra que eu falei lá nisso aqui na minha história? Como que eu ajudo as pessoas de uma forma escalável, né? E veio o Master Trainee, né? Eu concebi, eu idealizei, eu masterizei tudo que eu aprendi, todos os passos e as cabeçadas também que eu dei dentro de um treinamento online, tá? Esse treinamento é super completo, ele passa por todas as etapas do processo seletivo e só ele já é capaz de te ajudar demais no seu processo seletivo de trainee. Só que eu estava conversando com o Rodrigo, eu troquei uma ideia com ele, falei, Rodrigo, o que você acha e tal, né? Eu não estou com turma aberta agora, tá, pessoal? Isso daqui não pode sair dessa palestra, tá bom? E eu estava conversando com o Rodrigo e falei com ele, cara, será que tem uma forma da gente fazer isso? Ele falou, eu acho que dá, não sei o que e tal. Eu falei, beleza. Então, na última turma que eu abri, algumas pessoas geraram alguns boletos que não foram pagos. Então, eu consegui gerar um link temporário de inscrição nessa mentoria online. Tá? Então, quem quiser se inscrever nessa mentoria online, vai estar disponível hoje para inscrição. Mas tem um adicional aqui, pessoal. Eu vou também oferecer para as 3 primeiras pessoas que se inscreverem, tiverem interesse, uma mentoria individual comigo. E aí, é de cabo a rabo. É uma mentoria completa. Tá? São 5 sessões de entre 1 hora e 1 hora e meia, onde a gente vai explorar a fundo aquilo que for melhor e aquilo que você achar que você tem mais dificuldade. E aqui as possibilidades são inúmeras. Devolutiva de teste de perfil, a gente pode fazer uma análise curricular, melhorar, estruturar o seu currículo. A gente pode te ajudar, principalmente com pitch, que a galera tem muita dificuldade, em como contar a sua história, né? E como fazer um pitch que realmente encante quem estiver assistindo. A gente pode fazer uma simulação de dinâmica, a gente pode aprofundar qualquer tema desse que você queira, tá? Simular entrevista, enfim, as possibilidades são inúmeras. E como que você vai fazer se você quiser, tiver interesse, tá? Como eu falei, isso não é uma turma, eu estou fazendo aqui para vocês uma abertura relâmpago por conta desses boletos não pagos, e eu vou disponibilizar, assim que a gente acabar aqui, um link na bio do Instagram do Vencer Trainee. Então vai estar lá, inscrição relâmpago PUC, tá? Então só vocês vão saber, eu não vou divulgar isso no Instagram, não vou divulgar isso publicamente, porque eu também não consigo atender todas as pessoas, não posso, não tenho como abrir uma turma agora, mas se você quiser se inscrever para esse programa, hoje você vai poder, tá? E as 3 primeiras pessoas que
fecharem a inscrição vão ter direito a essa mentoria individual comigo, né? E eu vou poder dividir com vocês e direcionar de uma maneira muito mais específica e profunda daquilo que for melhor para vocês. Beleza? Bom, pessoal, o link vai estar lá na bio do Instagram. Vou estar disponível também para tirar dúvidas se alguém quiser, mas passarinho que chega cedo bebe água limpa. Então, para fechar aqui, eu queria agradecer a todo mundo pela presença, pela participação. Eu espero de verdade que eu tenha cumprido a minha missão de transformar um pouquinho cada um de vocês com uma mínima ideia, com alguma dica que você tenha ouvido aqui de mim. E queria também agradecer o pessoal aí da organização, o Rodrigo, os professores que estão por trás desse evento sensacional, essa oportunidade também de conversar aqui com vocês. Vou ficar por aqui. Muito, muito, muito obrigado. Vamos junto, galera. Obrigado, Leonardo. Nós que agradecemos a sua experiência, né, esse momento dedicado aí à nossa Semana da Engenharia. E a gente passa agora a palavra para os interessados em fazerem perguntas, né, e a gente continuar e finalizar esse nosso bate-papo. Então, está aberta aí as perguntas dos participantes da palestra. Kleber. Boa noite, professor, boa noite, Rodrigo, boa noite, Leonardo. Achei muito bacana a palestra, inclusive a pose do Superman lá, a pose do herói, já tinha escutado falar, achei muito interessante. Assim, Leonardo, eu vi que você foi treinada na Duratex, não é? Correto. E eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua trilha durante esse processo e, o mais importante, como que você fez para se destacar na dinâmica de grupo, né? Que eu acho que é um dos períodos mais desafiadores. Né? Obrigado. Tá. Obrigado pela pergunta. É Kleber, né? Isso, exatamente. Legal, Kleber. Obrigado pela pergunta, pela participação também. Seguinte, eu acho que você entendeu bem o recado, né? É mandatório ter que se destacar num processo que envolve tantos candidatos bons, né? E como eu falei, eu não vou falar para vocês que eu tinha um currículo ruim. Não, eu tinha um currículo bom, mas com certeza tinham melhores, né? Então isso era mais mandatório ainda para mim. E aí tem várias estratégias, várias formas que você pode utilizar para se destacar. De forma geral, você precisa evidenciar aqueles comportamentos, né, aquelas soft skills que são esperadas de um candidato de trainee. Então, lembra lá que eu comentei sobre a candidato ideal? Né? Comunicação, capacidade de liderança, trabalho em grupo, né? Colaboração, atitude de dono, foco em resultado. Então, tem muita coisa, mas eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Né? Como que a gente faz no programa de mentoria, por exemplo? A gente entende o perfil, né, dessa pessoa, quando ela faz a mentoria individual com a gente, e a gente, entendendo esse perfil, direciona algumas ações que essa pessoa pode tomar. Porque também não adianta você querer ser dentro do processo, e aí, independente de ser dinâmica, entrevista, não adianta você querer ser dentro do processo uma coisa que foge da sua essência. Você precisa respeitar o seu perfil, né? E aí, dentro do seu perfil, você pode ter determinadas ações que vão ao encontro daquilo que é a sua essência e que a empresa também espera de você. Então, eu brinco que às vezes as pessoas podem olhar aquele slide lá e achar assim, nossa, mas eles querem um super-homem, né? Um super-homem, né? Um super-herói. E não é, porque nem todo mundo vai ter todas aquelas habilidades, nem todo mundo vai ter tudo aquilo bem desenvolvido. Provavelmente você é melhor em uma coisa, menos pior em outra, e tudo bem, né? Tudo é questão de perfil, mas você precisa demonstrar algumas coisas. Vou te dar um exemplo aqui claro, muito claro. Foco em resultado, né? Parece que é algo subjetivo, mas em toda dinâmica de grupo tem gente te observando. Então, quando você está lá sendo observado, e uma observação aqui é que você está sendo observado o tempo inteiro, mesmo quando eventualmente eles falam, vamos fazer uma pausa, tá? Então, estejam atentos com isso. Então, eu vou dar um exemplo que
só com uma pequena atitude, como você consegue demonstrar duas habilidades. O simples fato de você, por exemplo, se preocupar com o horário, a dinâmica sempre tem um tempo para a realização do estudo de caso, se preocupar com o horário, mas você evidenciar essa preocupação e ajudar o seu grupo a gerir o tempo, já demonstra duas habilidades para o recrutador. Primeiro, demonstra foco em resultado. Por quê? Porque você está preocupado com a entrega, né? E para muito além de uma solução perfeita na dinâmica de grupo, o que eles esperam é muito mais uma solução coerente e entregue dentro do tempo, tá? Não vai ter solução perfeita. Então, o simples fato de você olhar no relógio e falar, pessoal, vamos lá e tal, sei o quê, já temos 40 minutos, só que já passou 20, a gente não desenhou aqui a solução ainda, precisamos tocar o barco e tal. Já demonstra foco em resultado e também demonstra um pouco de liderança, né? Porque você está ajudando o grupo a gerir ali e conduzindo todo mundo para aquele objetivo. Não sei se eu respondi aí essa pergunta, falei demais, né, Kleber? Não, respondeu sim. Obrigado. Por mim, você pode falar a noite inteira, que a gente quer mais usufruir um pouquinho do conhecimento. Obrigado, Leonardo. Legal, Kleber. Obrigado a você. O que mais, pessoal? Mais alguém? Léo, vou te fazer uma também. Boa, manda, Rodrigão. O que mais te agregou nas atividades que você participou na universidade durante o processo? Legal. Seguinte, Rodrigo. Como eu falei, cada um tem uma trajetória. Não existe certo e errado, não existe melhor ou pior. Mas existe, no final das contas, como que você junta tudo numa caixinha de repertório para contar isso com uma estrutura, uma metodologia e com estratégias que façam essa sua história ser bem contada e façam essa história ser atrativa para quem está assistindo, né? E aí, como? Né? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, no meu caso, né? O que eu fiz durante a universidade? Eu não fiz tudo, não tinha como, né? Mas eu fui monitor de 2 disciplinas. Eu fiz engenharia de produção, então eu fui monitor de engenharia de métodos e eu fui monitor de engenharia e desenvolvimento de produto. E aí, com isso, e aí eu vou te falar como que você pode utilizar essas coisas, né? Porque, beleza, eu fiz, e aí, né? Não, você tem que buscar nas suas experiências conseguir extrair o máximo delas, né? Porque assim você vai colocando ferramenta na sua caixinha, isso vira um repertório que vai fazer a sua história ficar legal no final das contas. Então, por exemplo, eu fiz 2 monitorias, fui monitor de 2 disciplinas. E aí, o que isso agrega para você? Cara, primeiro que você se aprofunda no conteúdo, já é um ganho. E no meu caso de engenharia de métodos, principalmente, cara, o conteúdo que eu aprendi de engenharia de métodos, cara, eu uso no meu trabalho, a engenharia de produção tem um braço muito voltado para gestão, e eu utilizo hoje no dia a dia do meu trabalho, para começar. Mas falando do processo, por exemplo, você ter que explicar o mesmo conteúdo para diferentes pessoas ajuda em algumas coisas. Primeiro, você desenvolve sua habilidade de comunicação. Por quê? Porque você vai explicar de um jeito para uma, essa pessoa não vai entender, você vai explicar de outra. Vai te ajudar a adaptar o seu discurso para diferentes pessoas. E, cara, obviamente, vai desenvolver a sua capacidade também ali de lidar com essas pessoas, né? Então, esse é um ponto. Eu também, durante a faculdade, pude escrever 2 artigos científicos. Então, publiquei 2 artigos científicos no ENEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, e fui lá apresentar. Aí você vai falar assim, caraca, você foi apresentar um artigo, e aí, no meio da faculdade? Sim, fui apresentar, apresentei um artigo no ENEGEP, foi muito bacana, porque eu fui apresentar lá, tinha uma sala mais ou menos de 50 pessoas, então é como se fosse uma sala, um auditório, mas tinha por volta de 50 pessoas, então é como você apresentar ali para uma sala de colegas ali. Graças a Deus eu fui descobrir no final que tinha a diretora da BRH estava na minha palestra,
quem não sabe, a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, graças a Deus, só descobri no final. Talvez eu não fosse fazer a mesma palestra ali, a mesma explanação, se eu soubesse disso antes, né? Mas, enfim, o fato é que isso também desenvolve a tua habilidade de comunicação, desenvolve sua capacidade de lidar com o público, né? Desenvolve sua capacidade de desenvolver ideias num formato mais enxuto, ser conciso, ser coerente em pouco espaço, né? Tanto na fala como na escrita do artigo. Você imagina, eu tive que pegar um trabalho de 200 páginas e transformar em 12. É osso, é difícil. Então, tem várias coisas, né? Eu também, na minha faculdade, fiz uma semana acadêmica, consegui participar da comissão organizadora de uma semana acadêmica, como a de vocês. No caso, lá era da Engenharia de Produção, da UF. E, putz, por que isso me ajudou? Você deve saber melhor do que ninguém, mas eu vou falar aqui para quem não teve essa oportunidade. Cara, primeiro, você lidera um projeto, né? Segundo, você faz interface com várias áreas da universidade, assim como você faz dentro de uma empresa. Terceiro, você tenta fazer muito com pouco recurso. Cara, isso é muito valorizado nas empresas. Você faz muito com pouco. Na minha semana acadêmica, a gente fez um baita de um evento, se não me engano, foram cerca de 500 pessoas atingidas. Foi tudo presencial, né, na época, não foi online, mas cerca de 500 pessoas do curso atingidas, mais de 40 eventos, dentre palestra, workshop, minicursos. E, cara, a gente fez tudo isso com 0 de dinheiro. Então, imagina você, dentro de um programa de trainee, contando uma história dessa. Cara, isso faz brilhar o olho de um diretor que está ali ouvindo a sua história. Entendeu? Essa história fez parte do meu pitch dentro de um painel de negócios. Por quê? Porque, cara, eu fiz um monte de coisa com recurso nenhum. Que é uma particularidade até das universidades públicas. Né? Isso é mais difícil ainda. Você faz muito com pouco. Né? Então, cara, é uma história. Então, você entende como você tem que aproveitar as oportunidades e saber como contar elas, né, para formar uma história? Faz sentido? Total, né? Com certeza. Um pouquinho disso daí. Alguém mais tem alguma pergunta? Mais, pessoal? Acho que a gente encerra por aqui então, Léo. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, todo esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente. É um prazer poder receber e a porta fica aberta. Sempre que puder passar por aqui, está em tempos de pandemia. Legal. Mas... Espero poder participar presencialmente no futuro, né? Eu moro aqui, eu moro perto aqui em São Paulo, então não dá para fazer fácil. Quem sabe no futuro a gente não faz um presencial. Mas obrigado, Rodrigo, pelo convite. Todos os professores também que estiverem assistindo, estiverem presentes, muito obrigado. Eu sou um cara que valoriza muito a educação, então sempre que eu puder fazer um pouquinho para vocês que são alunos universitários e que me façam também ter o sentimento de devolver um pouco que a universidade me deu, eu sempre vou fazer, sempre vou topar. E a porta aqui também vai estar aberta, Rodrigão. Obrigado. Valeu, obrigadão. Valeu. Obrigado a todos que participaram. Boa noite, pessoal. Link vai estar na bio a partir de agora. Valeu. Até mais. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Rodrigo. Boa noite para todos.